E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento aqui da Escudo e hoje a gente vai estar iniciando a nossa jornada técnica aqui pelo sistema Odoo. E nesse primeiro vídeo a gente vai estar vendo como é a configuração de uma empresa aqui dentro do sistema. Para isso, a gente vai entrar aqui dentro de definições e aqui dentro das configurações gerais, a gente já tem a opção de gerenciar empresas e a gente vê que a nossa instância ela já tem 4 empresas. Então, vou clicar nesse botão. E a gente conseguiria chegar nesse menu também clicando aqui em Usuários e Empresas e Empresas. Então, a gente vê que o sistema ele já criou 4 empresas como exemplo aqui para a gente. E é em cima desses exemplos que a gente vai estar vendo aqui como que é a configuração de uma empresa dentro do Odoo. Então, eu vou entrar nesse teste do Simples Nacional. E aqui a gente já vai estar vendo todas as configurações da empresa. Então, eu vou clicar no botão Editar para a gente ver melhor essas opções. Então, aqui a gente tem as informações gerais, que serão as informações cadastrais dessa nossa empresa. Que ao criar uma empresa, um contato já é criado automaticamente, mas a gente vai estar vendo melhor sobre os contatos no nosso próximo vídeo. Preencher o CEP, o nome da rua, o número, se tiver algum complemento, o bairro, o estado, a cidade e o país. Então, aqui abaixo a gente tem informações de contato, então telefone, e-mail, website. E um pouquinho mais para baixo a gente tem aqui as redes sociais. Então, a gente pode estar preenchendo o Twitter, o Facebook, a página do GitHub, do LinkedIn, do YouTube ou do Instagram dessa nossa empresa. Aqui na coluna da direita, a gente consegue preencher informações como a razão social, CNPJ, número de inscrição estadual e municipal. Inclusive, aqui abaixo a gente consegue estar inserindo mais de um número de inscrição estadual, clicando em adicionar uma linha. A gente também consegue configurar qual que é a moeda que essa empresa trabalha financeiramente. Se essa empresa for uma filial, a gente vai estar preenchendo aqui qual que é a empresa matriz, selecionando uma de nossas outras empresas. E aqui a gente consegue selecionar qual que vai ser o ícone dessa empresa. O ícone da empresa ele sempre vai aparecer aqui na aba do navegador. Então, quando a gente alterar esse ícone e estiver alguém aqui dentro dessa empresa Teste Simples Nacional, esse ícone vai aparecer aqui como ícone da aba dentro do navegador. E além do ícone da empresa, a gente consegue também estar configurando uma imagem para a empresa. A gente poderia estar colocando aqui o logo dessa empresa de teste. E essa imagem seria exibida quando a gente entrasse aqui no cadastro da empresa. Tá certo? Então, além das informações gerais ou cadastrais da empresa, a gente também tem a aba Fiscal. E essa aba, ela é adicionada ao modelo de empresas através do módulo da localização brasileira chamado Fiscal. E é com esse módulo da localização brasileira que a gente vai conseguir fazer diversas configurações voltadas especificamente para a tributação brasileira, certinho? Então a gente começa aqui com a estrutura tributária, a gente consegue definir qual que é a estrutura tributária dessa empresa, se ela é simples nacional ou de regime normal. A gente conseguiria estar configurando um contador, um escritório de contabilidade e suporte técnico aqui para a nossa parte fiscal da empresa. Aqui dentro das configurações do Simples Nacional, a gente pode estar colocando a receita anual da empresa, o valor da folha de pagamento do último período e as configurações de imposto simplificado. E aqui abaixo a gente tem as configurações do CNAE, que seria a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então aqui, como o KNAI principal está a fabricação de móveis com predominância de madeira para essa nossa empresa de teste, e a gente poderia estar inserindo aqui os KNAIs secundários. Poderia ser mais de um, apenas clicando aqui em adicionar uma linha. Tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui na aba de impostos. Aqui a gente vai conseguir configurar os impostos padrões aqui da nossa empresa. Então eu consigo definir qual que é o imposto padrão para PIS e COFINS, ICMS, CSLL, INSS, IP, ISSQN e IRPJ. E também, quando o imposto ele tem retenção, a gente consegue configurar qual que é a retenção padrão para esse imposto. Muito bacana. A gente também tem aqui a aba de certificados, e nela a gente vai conseguir inserir dentro do sistema os certificados digitais para e CNPJ e para emissão de nota fiscal eletrônica.
A gente vê que esses certificados de exemplo que foram inseridos são do modelo A1, e quando a gente der uma olhadinha aqui nas configurações dele, a gente consegue ver que quando a gente for inserir o nosso, a gente vai ter que colocar ali o tipo de certificado e o subtipo de documento, inserir o arquivo P12 e a sua senha. E também a gente vê que a gente vai inserir informações de certificado, como o nome do emissor, proprietário, CNPJ ou CPF, data inicial e data de expiração e se ele consta como válido. Muito bacana. Inclusive, esse certificado de nota fiscal, ele vai estar sendo utilizado pelos módulos da localização brasileira para a integração com a emissão de notas fiscais eletrônicas. Então é muito importante a gente sempre estar inserindo aqui esse certificado, certinho? Então, seguindo aqui, a gente tem a aba de custos de entrega, onde basicamente a gente vai definir se o frete ele vai ser calculado por linha de pedido, ou seja, para cada produto individualmente, ou então a outra opção seria por total, onde o custo do frete vai ser calculado em cima do total da compra. Beleza. Então a gente tem também a aba de documentos eletrônicos, onde a gente vai definir qual que é o processador de documentos eletrônicos que a nossa empresa vai utilizar. Nesse exemplo aqui está usando a ERP Brasil EDOC. A gente consegue configurar se vai salvar os documentos em disco, ou seja, no seu computador. E a gente consegue definir o tipo de documento padrão. E aqui o exemplo ele já traz a nota fiscal eletrônica. Bacana. A gente tem a aba de DFE, que seria os documentos fiscais eletrônicos. Aqui a gente consegue configurar qual que vai ser a versão e o ambiente de emissão desses documentos. Aqui está como homologação, que seria um ambiente de testes, e não o de produção, certo? A gente tem a aba de NFE, onde a gente vai configurar informações sobre notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de consumidores eletrônicas. Então aqui para as NFEs a gente consegue configurar a versão, o ambiente de emissão, o tipo de transmissão e o layout, que já está aqui como DANF normal em modo retrato. A gente consegue definir uma série padrão para as NFEs e também permitir que o nosso parceiro contábil ou o pessoal do suporte técnico esteja nas pessoas autorizadas a fazerem download do XML das notas fiscais eletrônicas. E para as notas fiscais de consumidores, a gente consegue definir o layout, a versão do QR Code e as informações de CSC como token e o código, certo? A gente tem a aba também de contrato, onde a gente vai definir qual que é a operação fiscal padrão para contratos de vendas e contrato de compras. E também a gente consegue definir se vai ser um padrão recalcular os impostos antes do faturamento. Aqui o POS, ele é o ponto de venda, né? Assim em inglês seria Point of Sale. Ele é um módulo que ainda precisa amadurecer um pouquinho na localização brasileira. Ele ainda está na sua versão alfa. Então, por enquanto, a gente não vai estar usando muito ele. Certinho? A gente tem a aba de compras, onde a gente vai definir qual que é a política de criação de faturas de compra. E aí a gente pode selecionar se as faturas das compras serão em cima do pedido ou da separação de estoque, os pickings. Né? Nesse caso aqui a gente vai manter que vai ser em cima do pedido. E qual que é a operação fiscal padrão para compras? Vai ser a operação de compras. Aqui em vendas é o mesmo esquema. A política padrão para criação de faturas, aqui está definido como separação de estoque, mas a gente poderia selecionar também o pedido de venda. A operação fiscal padrão de vendas vai ser a operação de venda. E a gente tem essa opção de copiar a observação da venda na fatura. Certinho, então. A gente tem a aba de estoque, onde a gente vai estar definindo operações fiscais padrões para o estoque. A do estoque é a simples remessa. Essa segunda que está como no estoque seria a entrada no estoque. Então, a operação fiscal padrão de entrada no estoque é a de compras e a de saída também é simples remessa. Tá certo? A gente tem a aba de reparo, que a gente vai estar definindo qual que é a operação fiscal padrão de reparos, que vai ser a operação de venda. Seria uma venda do serviço de reparo, certo? E a gente tem a opção de copiar notas de cotação de reparo na fatura. Tá ok? E por fim, a gente tem as configurações de NFSE, ou Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Aqui a gente configura qual que é o ambiente de emissão e se é um incentivador cultural.
e a gente vai ter que selecionar qual que é o provedor de nota fiscal de serviço, aqui em configurações da cidade. Então, a gente já tem alguns provedores aqui disponíveis, como a Paulistana, a Guinfes ou a de Barueri, e recentemente a Escudo também fez integração com a Focus, tá certo? E a gente tem aqui a opção de inserir o logo da cidade para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica e também o website dessa nota fiscal de serviço. Certinho, pessoal? Então, essa foi as configurações de uma empresa aqui dentro do Odoo. E como o Odoo ele permite aí múltiplas empresas dentro de uma mesma instância, a gente consegue estar navegando entre as empresas, clicando aqui no nome da empresa ao lado do seu usuário. Então, aqui eu consigo ver as minhas 4 empresas. Então, eu poderia entrar aqui no meu teste do Simples Nacional. E agora eu visualizaria somente os dados dessa empresa. E caso eu queira visualizar os dados de mais de uma empresa, é só a gente habilitar as duas. Dessa forma, eu conseguiria visualizar os dados tanto da minha empresa teste quanto da minha empresa de São Francisco. Muito bacana, né, pessoal? Então, se você quer saber mais sobre as configurações técnicas aqui do Odoo, não deixe de conferir a nossa jornada técnica. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!